Você vai ouvir agora o devocional diário do canal Palavras de Vida Eterna. Texto base de hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Já é costume no Brasil o grande aumento de fama e procura por pregadores e músicos que arrastam multidões. Na grande maioria das vezes, com uma teologia muito rasa, ou quase nula, nas pregações, e músicos com músicas que, quando muito, citam Deus ou Jesus, mas são focadas em si mesmos. Estes levam multidões aos seus shows pirotécnicos e emotivos, e os ditos pregadores arrastam multidões com suas pregações emotivas e sem base bíblica alguma, carregadas de adoração ao ego e de fazer com que Deus seja mordomo dos que precisam de alguma ajuda dele. Além disso, suas pregações e shows costumam custar muito dinheiro, não só pela estrutura que levam, mas pela importância que eles acham que têm. A pregação e a adoração com músicas devem, obviamente, ser conduzidas para a glória de Deus. Ao entregar a mensagem do Evangelho, que é o grande problema da humanidade e também a solução, o pregador está informando as pessoas os atributos de Deus. Temos o grande problema, pois Deus é santo e justo, e nós somos pecadores e Ele não pode contemplar e permitir o pecado. Conforme Hebreus 1:13, Ele precisa punir o pecado. E para isso, a dívida tem que ser paga por algo ou alguém que valha essa quantidade de pecados. Deus o faz através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e foi propiciação para nossos pecados, satisfazendo a justiça divina. Deus fez o que para os homens é totalmente impossível. Ele solucionou sozinho um problema que nos custaria a eternidade no lago de fogo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho e merece toda a honra e glória por isso, conforme João 3,16. Por isso, toda a pregação deve ser focada em explicar com clareza a palavra de Deus para que haja arrependimento de pecados e mais glória seja dada a Deus. E Paulo entendia isso como ninguém. Se alguém podia, por suas capacidades e títulos, querer de alguma maneira pedir algum recurso financeiro pela importância que tinha, era ele, o maior apóstolo e missionário que existiu, dando demonstrações verídicas da ação do Senhor através de sua vida e do seu ministério. Mesmo sabendo das aparentes boas condições financeiras dos irmãos, em comparação com as outras regiões, não quis ser um fardo monetário para eles. Muito menos buscou glória para si, como se o sucesso do seu ministério fosse por suas capacidades como homem. O Evangelho nos coloca no nosso lugar, como pessoas que foram salvas da condenação eterna sem ter mérito algum. Devemos viver como o apóstolo Paulo, sendo humildes e fazendo tudo para a glória do Senhor. Não há motivo para nos gloriarmos em nós mesmos, pois fomos salvos por Deus sem que nenhuma virtude fosse achada em nós. Fomos salvos apesar de nós. Por isso, devemos zelar pela pregação verdadeira e fiel do Evangelho Cristo-centrada, moldada apenas para a glória de Deus. Sem busca do aumento de ego ou de tentar não soar mal aos ouvidos daqueles que odeiam ao Senhor. Que possamos levar o Evangelho de forma fiel e zelosa, buscando a maior glória do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado por ter usado homens como o apóstolo Paulo. Obrigado por ter feito dele um imitador de Cristo e um exemplo de vida cristã a ser seguido. Abençoe nossos pastores para que a pregação continue sendo sempre focada no Senhor Jesus Cristo e que toda a honra seja dada a Ti. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado por nos ouvir até aqui. Que o Santo Espírito de Deus conduza o seu dia.